Olha, gente, eu tive que gravar agora um vídeo curtinho só para mostrar a vocês um modelo de anotação e relatório de enfermagem quando você vai fazer a evolução do paciente, ou seja, você tem que anotar o estado clínico dele, tudo aquilo, todas aquelas informações que eu disse a vocês na outra aula que deveriam conter no prontuário do paciente. Então, eu fiz aqui no meu quadro branco uma anotação de um modelo de evolução de enfermagem. Vou ler aqui para vocês e vou explicar passo a passo. Na anotação de enfermagem, você começa com a identificação do paciente: nome, idade, o quarto que ele está internado. Alguns relatórios de enfermagem também apresentam o leito, então é muito importante a gente identificar o paciente pelo quarto e pelo leito em que ele está internado, porque isso vai evitar erros no momento da gente prestar os cuidados básicos a ele, sobretudo na administração de medicamentos. Então, identificar o quarto e o leito que ele está internado é muito importante para evitar erros na administração de medicamentos. Você ainda coloca o horário em que você está fazendo essa anotação, ou seja, essa evolução, o sexo do paciente e a data. Aí, o diagnóstico médico. O diagnóstico médico, claro, é o médico quem dá. Quem dá o diagnóstico e encaminha para internamento porque viu que o paciente necessitava de ser internado. Mas aí você olha na própria ficha médica do paciente qual foi o motivo da internação, que nesse caso aqui do exemplo da nossa evolução foi enteroinfecção, ou seja, o paciente estava com infecção no intestino. Esse foi o motivo da internação dele. E aí segue a descrição de enfermagem. Paciente está consciente, mas confuso. Perceba que a gente sempre inicia a evolução de enfermagem relatando qual é o nível de consciência dele. Se ele está consciente, ou então se ele está sonolento, se ele está torporoso. Aí continua, desidratado e hipocorado. Gente, faz sentido. Se o nosso paciente foi internado com infecção intestinal, provavelmente ele desenvolveu um quadro de desidratação por conta dessa infecção intestinal. Aí, e hipocorado significa que ele está com a perfusão sanguínea dele está baixa, ou seja, ele está mais pálido, né? Está perdendo a descoloração da pele dele, então por isso que ele fica hipocorado. Ele está no terceiro dia de internação, normotenso, significa dizer que a pressão arterial dele está boa, certo? E eupneico. Eupneico significa que ele está respirando normal também. Está numa frequência respiratória adequada para ele. Que a gente sabe que no adulto, a frequência respiratória, ela varia de 12 a 20 respirações por minuto. Durante a noite, apresentou um quadro febril. Então, eu estou relatando que ele teve febre à noite. E mais, eu digo quanto estava essa temperatura do meu paciente. 37,8 graus Celsius. Aí segue. O paciente refere dor no baixo ventre. Essa queixa dele aqui de dor faz sentido. Porque ele está o quê? Com uma infecção intestinal. Então, sentir dor na região abdominal é muito comum nesses pacientes que têm infecção intestinal e, consequentemente, podem ter outros sinais clínicos, como vômitos, diarreias, dores abdominais, dentre outros. Mantém venóclise há 2 dias. O que é venóclise? É o acesso venoso periférico, é a punção venosa, certo? Então, venóclise é o termo que a gente usa para dizer que o paciente está com uma punção periférica. E aí é interessante a gente relatar também no relatório qual é o membro que está esse acesso venoso. Se é o membro superior direito ou se é o membro superior esquerdo. Ou ainda, se é o membro inferior. Veja que nesse caso do nosso paciente ele tem um quadro de infecção intestinal. Então, muitas vezes, o acesso dele, venoso, ele está desidratado. Esse acesso pode ser muito difícil nos braços.
Então a equipe de enfermagem ali vai ter que procurar um acesso nos membros inferiores, certo? Aí tipo gelco. O gelco, eu vou mostrar para vocês depois em outra aula a diferença entre gelco e scalp, que são dois dispositivos de acesso venoso do paciente, certo? O gelco é aquele mais grossinho, que ele é muito utilizado em clínica médica porque você faz a punção do paciente, você retira a agulha e fica ali apenas a borrachazinha, né, de poliuretano dentro da veia do paciente. Então depois eu vou mostrar detalhadamente esses dois dispositivos para vocês. Esse gel que está salinizado, quer dizer que ele tem uma solução ali para manter a punção do paciente e não haver ali coagulação sanguínea. E aqui ele diz que foi no membro superior direito. A alimentação do paciente, como é que está? Está espontânea, quer dizer, o paciente ele consegue se alimentar espontaneamente por via oral. E aqui por último, na anotação de enfermagem, a gente coloca as medicações que esse paciente está usando. Está em uso de ceftriaxona, que é um antibiótico, e Rocefin, que é outro antibiótico, provavelmente para controlar essa infecção intestinal do paciente. Além de Plasil, quer dizer, em uso de Plasil, porque como é um paciente que está desidratado, com quadro de enteroinfecção, pode ser que ele também vomite, né? Que haja quadros ali de vômitos no paciente. Segue aos cuidados da enfermagem e embaixo você coloca a sua assinatura e o seu carimbo profissional, que eu falei para vocês da importância da identificação profissional logo abaixo no relatório de enfermagem. Aqui, nesse modelo, eu não citei os sinais e sintomas desse paciente, mas é muito importante que abaixo de todo o histórico do paciente você coloque os sinais e sintomas. Aqui nós temos apenas a temperatura, mas foi da noite anterior, né? Que o profissional relatou que o paciente apresentou febre na noite anterior, essa febre era de 37,8. Mas aqui, se vocês observaram embaixo, não tem os dados dos sinais vitais, mas é muito importante acrescentar todos os sinais vitais que são aferidos ali naquele turno do paciente. Bom, obrigado a todos e até a nossa próxima aula.